A Betânia entrou. O André entrou. Aí. Você abriu de novo? Valéria, Betânia. Isso, fiz isso de novo. Agora sim. Boa, Beleza, André. Edilson? Agora sim, meu camarada. Certinho. Maneiro. Agora Tava com um sim. problema aqui também, acho que foi só você chegar que resolveu, cara. Sério? Tava com problema aqui, o pessoal não tava conseguindo entrar. Tinha só umas 2 pessoas entraram, conseguiram, os demais não estavam conseguindo entrar. Bom, vamos dar início, André? O pessoal tá chegando aí. E a gente vai iniciando, conforme o pessoal for chegando, vai acompanhando. Boa noite, galera, tudo bem? Essa nossa live aí, Agricultura em Debate, é um espaço que eu e o André, a gente, da terça-feira, quinta-feira, aí a gente vai estar discutindo sobre agricultura, né, André? Sempre trazendo pessoas aí, outros convidados, um pessoal que é voltado na área, que estuda ou que trabalha, né, que tem a experiência prática, algumas com conceito teórico, ou teórico e prático, ou prático, conforme o André costumava dizer nas aulas aí de geografia agrária, que tem que ter esse tripé, né? Então, a gente vai começar a apresentar o André, professor André, do Instituto Federal do Campo São Paulo, aí, né, do Instituto Federal de São Paulo, aqui do Campo São Paulo, tem graduação em Geografia, mestrado em reestruturação produtiva, né, André? Doutorado em expropriação camponesa, e tem o grupo aí do CNPq, teórico agrícola na migração na metrópole de São Paulo, na contemporaneidade. Então, apresentando o André aí, foi meu professor, né, de geografia agrária, foi um prazer aí ter o André como professor também, e como companheiro aí de batalha dentro da agricultura urbana, dentro da agroecologia, de outros princípios aí que estão dentro da agricultura. É uma coisa que eu trabalho já há muito tempo, né, para quem não me conhece, eu sou Edmilson Gonçalves, sou gestor ambiental, formado pela FATEC de São Paulo em 2008, uma das primeiras turmas de gestão ambiental da FATEC de São Paulo. Em 2 pós-graduações, né, uma em desenvolvimento sustentável e a outra em educação ambiental. E também agora sou aluno de geografia, inclusive fui aluno do professor André no Instituto Federal de São Paulo. E a ideia foi a gente criar essa live para a gente começar a debater um pouco da questão da agricultura, na agricultura urbana, agricultura rural também, né? Vai ter alguns convidados aí que trabalham com a agricultura rural, discutir um pouco essa propriedade da questão agrária, que ela é tão importante e significativa, porque muitas vezes a gente come alguns alimentos e a gente não sabe nem de onde vem, como ele é cultivado, né? De que maneira é cultivado esse alimento. Então, por isso que há a importância de criar alguns mecanismos e aproveitar esse momento, né, de crise que a gente está passando, um problema que o planeta Terra pede um pouquinho de respiro, um pouquinho de paz, né, para ver se as pessoas se acalmam. Acho que é um grande chamado para a gente entender um pouquinho que esse vírus, apesar de tão cruel e tão mal que ele tem sido, é um pouquinho também para a gente se atenuar, que a gente precisa respirar um pouquinho, deixar a Mãe Terra respirar um pouco, porque a gente vem aí de uma polaridade muito grande, de extremos e extremos, né? O extremo de um lado, extremo do outro, e a gente precisa muito dar um pouquinho de paz e tranquilidade para o ecossistema como no geral. A Camila está ali no fundo, ali, ela está estudando também. E a gente precisa desse momento, um pouquinho de trégua, né, um pouquinho de paz. Eu acho que é um chamado da Mãe Terra. Estou muito assustado agora, porque é uma coisa em cima da outra, André.
acabei de ver uma matéria que um grande incêndio de grandes proporções na Ucrânia está a 2 quilômetros aí da usina de Chernobyl, e é mais uma preocupação que a gente tem, né, sabendo aí das questões atmosféricas, um contato com essa usina pode ser uma grande catástrofe, não só para a região da Ucrânia, da Rússia, daquela região, mas para o mundo, porque a poluição atmosférica, ela pode carregar para a Europa, vir para cá, ir para a Ásia e para outros lugares. Então, vamos começar, André? Bora lá? Já me apresentei um pouco, se você quiser falar um pouco, você também fica à vontade, a ideia é essa. E aí a gente dá início aí às questões, fica à vontade, você faz parte da Agricultura em Debate, que é a nossa live aí que vai estar acontecendo semanalmente, então fica à vontade para falar um pouquinho, e depois eu entro aí com as questões aí para a gente começar a enaltecer junto com a galera. Legal. Manda ver, Roberto. Obrigado, Edmilson, pelo convite, né, obrigado, né, por estar começando esse ciclo de debates, né, dentro da proposta, né, das lives, né, para pensarmos aí nesse período de pandemia, um pouco sobre a diversificação, né, da agricultura aqui na metrópole de São Paulo, né, o Edmilson, ele me apresentou bem, né, eu sou da geografia agrária, eu comecei a trabalhar com exploração produtiva canavieira, depois com migrações, e aí fazendo um link da chamada geografia agrária com a geografia da população, e aí, né, entrando dentro das discussões sobre agroecologia na metrópole, né? Então, nos últimos tempos aí, eu venho me dedicado, né, nos últimos 5 anos, a pensar um pouquinho essa diversificação das agriculturas na metrópole de São Paulo, sobretudo no espaço rural da metrópole, e também pensar em formas de reprodução da agricultura no interior da metrópole, nos espaços urbanos, mas, sobretudo, a partir da iniciativa de grupos migrantes, né? A agricultura, né, urbana em São Paulo, ela é, sobretudo, empreitada, né, de pessoas que migraram, né, para São Paulo, sobretudo, no final dos anos 40, né, ao contrário de outras grandes metrópoles do mundo, onde a agricultura, né, urbana e periurbana, ela é conduzida em sua maioria por imigrantes, né? Então, é um pouquinho isso que a gente vem fazendo, né, nos últimos tempos aí, para pensar um pouquinho as agriculturas nas metrópoles. Maravilha. André, nossa primeira questão, até porque tem pessoas que não têm o conceito teórico e tal, é assim um pouco para a gente demistificar um pouco as coisas. Nossa primeira questão é a seguinte: qual a diferença entre a agricultura urbana, né, a agricultura que a gente vê para a produção e tal, e a agricultura doméstica? E quais os benefícios que cada uma pode beneficiar para a população, e como que a gente pode maximizar essas práticas, né, tanto da agricultura urbana quanto da agricultura doméstica? Legal. Então, vamos lá, né, pensar por partes, né? Primeiro, a agricultura. Né, agricultura, né, o termo agricultura, que por si só dispensa adjetivo. Né? Nós falamos em agricultura urbana, mas, né, agricultura urbana e nos espaços rurais, ela, de antemão, ela dispensa o adjetivo. Depois a gente vai falar um pouquinho do adjetivo, né, urbana, né, ou perurbana, ou, né, para pensar os espaços rurais, né? Então, quando eu vou falar em agricultura, eu estou pensando, né, num processo, né, mais amplo, né, que remonta aí, né, mais ou menos a um período, né, de 12 mil anos atrás, né, onde nós tivemos aí as primeiras experiências, né, de protocultura, de protocriação, né, um período de transição da predação às práticas agrícolas, né, que teve como importante epicentro aquilo que os autores, né, Marcel
Mazoyer e Laurence Roudat vai chamar de centros de origem da Revolução Agrícola, né? E o bom de fazer live em casa é que a gente pode mostrar o livro da estante, né? Então vamos pegar lá, né, a referência, e a gente pode falar disso, né, nesse livro aqui, ó. Dá para ver aqui? Deixa eu botar aqui um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Aumenta aí. Boa. História das agriculturas no mundo, né? Do Neolítico, né? A crise contemporânea, né? Esses dois cientistas franceses, eles vão, né, pensar um pouquinho sobre a agricultura, né, como uma prática que surgiu em várias partes do mundo, não tem, portanto, né, uma origem centrada lá no Oriente Próximo, na Europa apenas, e vai falar um pouquinho, né, da importância que a agricultura teve, né, para o processo, né, de hominização aí, do nosso planeta, né, que é um pouco mais antigo até. Então, a agricultura ela vem desse processo, né, desse processo mais antigo, né, o termo agricultura. Quando eu vou falar em agricultura urbana, né, eu estou pensando, né, numa atividade social, cultural e econômica que já nasce com as cidades. Né? Então, né, nós na contemporaneidade separamos muito, né, a agricultura como uma atividade social, econômica, cultural, ligada aos espaços que não são urbanos, né, construindo uma representação momentânea das plantações, né, ou do bucólico, né, da venda, né, né, desses espaços, né, sobretudo para os grandes núcleos urbanos. Então, quando a gente fala em agricultura, né, hoje é uma ideia bem fragmentada, né, bem segmentada, mas, né, existiram e existem, né, práticas de agricultura no interior, né, no interior das cidades, no interior dos núcleos urbanos. Então, não tem como dissociar, né, a agricultura urbana da história da cidade. Né? Então, isso, né, esse debate, vários autores empreenderam, né, essa discussão ela já é bastante densa, e na geografia a gente tem hoje a importante contribuição, né, do pesquisador Gustavo Najib, que, por meio do seu livro, vou pegar aqui de novo. Tá parecendo, né, uma merchandising, né? Mas o livro Agricultura Urbana como Ativismo, ele vai trazer para a gente um pouco da história, né, da agricultura, né, urbana, né? Depois ele vai focar na questão do ativismo, mas vai mostrar para a gente um pouco essa relação. E essa literatura é bastante importante, porque a maior parte das discussões sobre agricultura urbana que se fazem no interior da ciência geográfica, elas são realizadas principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Né? Então, muitas publicações, pela questão do idioma, têm dificuldade de ser acessível aqui no Brasil. E a publicação do Gustavo Najib traz, entre outras, né, contribuições, esse importante debate sobre a agricultura urbana no interior da ciência geográfica. Então, a agricultura urbana ela é longeva, ela é uma atividade econômica, social, cultural, que nasce com as cidades, e que a visão que temos, né, sobre essa fragmentação da agricultura restrita às plantações, para os espaços rurais, e uma cidade desprovida de qualquer produção agrícola, ela é produto aí, sobretudo, né, da Revolução Industrial, né, dos últimos 300 anos. Então, a agricultura urbana, ela é bastante antiga. E a agricultura urbana, ela está comungada com o sistema urbano. Né? Então, nisso, ela diferencia daquela agricultura que nós associamos com o espaço rural. Então, a agricultura que se realiza no interior da cidade, né, ela apresenta diversidades, né, até porque cada cidade é de um tipo, né, é de uma organização, e essa agricultura, né, agricultura urbana, ela está em diálogo íntimo com os elementos que caracterizam a própria vida da cidade. Diferente, portanto,
daquelas práticas agrícolas, né, pensadas para o ambiente que nós vamos caracterizar nos tempos atuais como rural, né? Então, essa é uma importante distinção. Alguns autores também eles utilizam a diferenciação espacial entre os termos agricultura urbana e agricultura periurbana, né? Uma agricultura urbana para pensar, sobretudo, uma agricultura intraurbana e uma agricultura periurbana, né, localizada, sobretudo, nos confins do perímetro urbano, né, próximo aos limites, né, aí, né, do encontro, né, do urbano com o rural, né? Então, esse é um pouquinho, né, bem breve, uma apresentação da agricultura urbana, né? Uma outra pergunta, quer dizer, uma outra parte da pergunta, né, que você colocou, diz respeito aos benefícios da agricultura urbana, né? Então, hoje a gente pensa muito em segurança alimentar e nutricional, né, que é uma questão, né, que aflige muitas políticas públicas, né, como prover, como abastecer, né, por meio dos recursos básicos, né, a alimentação, né, de um grupo social, de uma região, de um país, né? Então, dessa forma, a agricultura urbana, aí pensando também a periurbana, ela pode trazer vários benefícios nesse sentido, né, para prover, né, a massiva população urbana, sobretudo, né, nas grandes cidades, né, desses, né, alimentos, né, produzidos, né, de forma mais próxima aos mercados consumidores, com um menor custo de transporte, né, para, né, essas mercadorias, armazenamento, dentre outros aspectos. Então, essa questão da segurança alimentar e nutricional, ela é muito forte, né, e ela é um dos benefícios que a agricultura urbana pode assegurar para as densas, né, populações nas áreas urbanas e metropolizadas, e também para pensar um pouquinho na questão da saúde, né, alimentos frescos, né, alimentos, né, produzidos nas proximidades aí, né, do centro consumidor, pensar, né, na agricultura urbana como uma forma de benefício social e econômico para a obtenção de renda, né, a orientação de muitos organismos multilaterais, como a FAO, por exemplo, ela vai muito ao encontro, né, desse benefício da agricultura urbana, né, que é possibilitar a geração de renda, né, como uma forma de sair do circuito da pobreza e também como um mecanismo de obtenção, né, da elevação da renda, né, das famílias mais empobrecidas. Diversificação da alimentação, né, a gente não pode esquecer isso, né, que nos tempos em que vivemos, essa alimentação cada vez mais reduzida, abreviada, no que diz respeito à diversidade e também quanto ao tempo que nós temos, né, na alimentação, ou seja, essa grande proliferação de fast foods, né, entra até dentro de que alguns autores vão chamar de processo de McDonaldização, né, da alimentação mundial. Então, ter a possibilidade de ter uma oferta, né, de produtos, né, plantados, originários, né, das áreas próximas aos lugares onde se vive, também é um benefício que a agricultura urbana, né, pode trazer, né, para aqueles que vivem nas cidades, né, tanto de pequeno porte como de grandes dimensões. A agricultura urbana, né, ela também pode ser pensada como uma forma de garantir práticas mais sustentáveis, né? Então, dessa maneira, apresentar elementos que contrapõem o paradigma da Revolução Verde, né, que em muitos corações e mentes é pensado como, né, a alma da agricultura moderna, né, e não é bem assim, né? Então, mais do que isso, essas práticas sustentáveis, elas podem suscitar organizações, né, organizações locais, a criação de formas de representatividade local que levem adiante as demandas comunitárias. Então, nós temos aí um germe de um processo, né, que não é só em torno da agricultura urbana, mas que pode, né, levar adiante demandas da comunidade em várias outras escalas, né? Nós temos vários exemplos aqui em São Paulo
de algumas formas de agricultura urbana, né, que iniciou sob a forma de uma horta comunitária, mas, né, que levando em conta as demandas também da comunidade para busca de mais escolas, mais creches, né, possibilita a construção ali de uma organização, né, um esboço de uma identidade comunitária. Isso é muito forte, né, do ponto de vista político. Não posso deixar de falar também a questão do ativismo, né, que o pesquisador, né, Gustavo Najib trabalha bastante, né, e que, né, de uma certa forma, é importante, né, levarmos em consideração, sobretudo nas grandes cidades, né, a agricultura urbana como ativismo, né, como uma forma de você reivindicar o direito à cidade, uma forma como você, por exemplo, né, permitir que os espaços públicos sejam ocupados, né, de uma forma realmente comunitária, né, dentre outros aspectos aí, né. Então, como incentivar a agricultura urbana, né, que, né, acho que, se não me engano, é a última parte dessa sua primeira questão, né. Desculpe se eu estou me alongando bastante, mas como incentivar a agricultura Eu vou né? ponderar um pouquinho para a gente conseguir bater o tempo ali das 20 horas, 20, 20. Em cima do que você falou, até eu achei interessante, né, a questão da agricultura, na questão da educação e tal, e veio até a pergunta aqui da Maria, vamos ver se eu Iva, a agricultura foi divorciada da cidade. Ih, sumiu aqui a questão dela aqui, deixa eu ver se eu consigo achar de novo aqui. Ah, achei. A agricultura foi divorciada da cidade. Sabe o que é preciso? Se aproximar desse conhecimento que foi perdido, começar nas escolas. Então, ela traz um pouco da questão da horta pedagógica, né, que a gente já discutiu muito, aí você, a gente já falou muito a respeito dessa questão da horta pedagógica, que é um grande potencial, eu mesmo vivenciei isso, um dos projetos que eu toquei aqui na cidade de São Paulo, que foram 200 escolas da cidade de São Paulo favorecidas, foi o projeto Hortas Pedagógicas, projeto entre Fundação Banco do Brasil e Prefeitura de São Paulo, e alguns relatos que nós tivemos foi que os pais começaram a ter uma percepção de uma alimentação mais saudável através do acompanhamento da horta na escola, onde ele ia lá como voluntário, trabalhar na horta, acompanhar o filho, né? Traz o pai para dentro da escola e também aproxima dessa questão da própria esse eixo de conhecimento em que a Maria coloca aqui, que a educação ela é muito forte nessa questão, né? Então também eu gostaria que você também enaltecesse sobre essa questão da Maria, para a gente depois também concluir e passar para a próxima, pode ser? Pode ser. Foi muito importante a pergunta da Maria. Maria, obrigado pela pergunta. Eu penso que é fundamental ter horta na escola, mas mais do que isso, é importante converter a horta na escola numa horta pedagógica, né? Porque, nesse sentido, ela vai permitir não só realmente a construção de um colegiado escolar, de uma relação mais próxima do corpo escolar, né? Funcionários, né? Equipe gestora, estudantes da comunidade, né? Como ela vai propiciar posteriormente a possibilidade de criação de projetos interdisciplinares, integrados, que tenham como foco aí a questão da alimentação, né? Eu gosto muito de diferenciar, né, os termos horta na escola de horta pedagógica, né? Você pode ter uma horta na escola, mas que não tenha desdobramento pedagógico. O que a gente luta é para que as hortas nas escolas sejam pedagógicas, né? Até porque, para a gente fugir da redução que temos nos tempos atuais da ideia de horta, né? Então, a horta pode virar pose, né? Pode se virar marketing, né? Para você atrair, né, uma clientela, por exemplo, de estudantes, né? Para uma escola particular, pode ser um falso chamariz, né? Então, a gente tem que, de uma certa forma, lutar, né? E há várias iniciativas, há vários projetos, né, que
que falam de uma horta verdadeiramente pedagógica, que cria esse desafio, que é de propor a construção de um colegiado escolar, né, e de uma integração, né, da comunidade escolar em torno desses projetos. Então, tem que ter, né, um fôlego, né, gigantesco para levar adiante esses processos, mas eles são densos, eles ficam, né, e eles são realmente importantes no interior da escola, né. A horta escolar, ela pode ser pensada para além de uma organização institucional, né? Então, ela está na escola, mas o público-alvo dela, ela pode ir além da comunidade escolar, né? Então, isso é muito importante. André, vamos passar para a segunda questão também, que ela é... A primeira, ela é mais para as pessoas até que não têm entendimento aí sobre essa questão do que realmente é a agricultura. Acho que a agricultura é uma coisa só, né? Mas a agricultura, ela vai mais além, ela é muito diversificada, dá para a gente ficar aqui só debatendo o que de fato é a agricultura, como que ela se desenvolve, como que ela trabalha, etc. e tal. Mas aí a gente vai alongando isso ao decorrer da live. Quais são os tipos de produtores existentes hoje na região metropolitana de São Paulo, né? Quais são os benefícios que eles geram para a economia local e para a saúde dos seus consumidores? É uma pergunta que eu venho muito debatido, venho pensando muito nisso, porque uma coisa que chama atenção, as pessoas estão tão viciadas ainda, né, nessa questão do contexto do mercado, né, da agricultura em grande escala, e passa em frente uma horta comunitária e vai comprar um alimento, muitas vezes no mercado, que não sabe de onde vem, em vez de entrar ali na horta comunitária, talvez compraria até melhor em questão de valores, e em questão de qualidade nem se fala, né? Eu costumo sair daqui e ir lá para a Vila Nancy, sair de São Bernardo, o André me apresentou a Vila Nancy, a Dona Maria, né? E eu muitas vezes saio daqui, pego minha companheira, vou lá para Guaianazes para comprar lá da Dona Helena, que é uma horta sensacional. Quem puder ir lá, ver o trabalho da Dona Helena, acompanhar a horta dela e comprar também o produtinho dela, que é maravilhoso, por favor. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos produtores também, André. Tá, legal. Eu vou aproveitar essa pergunta também para colocar aqui também uma limitação que eu tinha, né? Eu venho da geografia agrária e temáticas de agricultura urbana não vêm sendo muito contempladas no Brasil, no interior da geografia agrária. Então, dentro da minha formação toda, quando se falava em agricultura, para mim, eram os espaços rurais. Então, né, só nos últimos tempos, por viver aqui em São Paulo, por, de uma certa forma, né, absorver um pouco as demandas, né, que a gente vai abraçando, a pesquisa do Gustavo, né, sobre agricultura urbana, que a gente, né, pelo menos eu venho me preocupando em imprimir um olhar da geografia agrária sobre, né, essa agricultura urbana. Então, né, da mesma forma que a agricultura era fragmentada, né, nas nossas representações, ela também, para mim, foi apresentada de forma fragmentada, e a gente corre atrás. Então, quando falo em tipos de produtores na região metropolitana de São Paulo, eu penso, né, inicialmente, né, nos espaços rurais. Isso não quer dizer, né, que eu estou reproduzindo aquela fragmentação na qual eu também fui formado, né? Eu só vou fazer uma exposição didática e começar pelos espaços rurais aí, né? Então, quando a gente fala nos espaços rurais, no entorno da metrópole, né? Vamos pensar aqui na região metropolitana de São Paulo. A primeira pergunta que as pessoas fazem é: existe agricultura? Né? Então, né, a especulação imobiliária, né, tanto para a construção de casas de fim de semana, de recreação, muitas vezes aquele predomínio, né, das pluriatividades, né, atividades não agrícolas, coloca isso. Então, não existe agricultura, né, no entorno da metrópole, né? Então é uma representação que as pessoas elas carregam, né? Mas enfim, né, tem agricultura sim, né, no interior, né, da região metropolitana de São Paulo. Então, para pensar um pouquinho nessa agricultura, vamos pensar naqueles, né, que vivem no campo, né, na região metropolitana de São Paulo. Não é a maioria da população, né, da região metropolitana, mas uma parte, né, mora, né, não é a parte, né, predominante, mas mora.
Então, nos espaços rurais, né, aqui da região metropolitana de São Paulo, né, nós temos, né, várias modalidades de agriculturas. Então, vamos pensar, né, do ponto de vista histórico, as formas de agricultura predominantes, né, na região metropolitana, elas se aproximam muito do que a gente fala hoje de agricultura convencional, né, ou seja, né, produção agrícola, né, um pouco menos, né, criação de animais, né, sobretudo de pequeno porte, mas amparadas aí no paradigma da Revolução Verde, né? Então a gente tem muitos camponeses, né, que se apoiam, né, apoiam a sua produção agrícola ainda nesse paradigma, né? Então nós temos, né, produção de hortifrutigranjeiros, né, que conformam aquilo que nós aprendemos na escola como, né, sendo a conformação do cinturão verde, né, produtos perecíveis, né, que são aí organizados no entorno de grandes centros urbanos em todo o mundo. Então nós temos, né, essa modalidade de produção aí camponesa, né, no entorno dos grandes espaços urbanos, né, no caso aqui das grandes metrópoles, né. Em outros tempos, por exemplo, na década de 50, nós tínhamos áreas de produção agrícola no Tatuapé, né, assim, em regiões, né, que foram intensamente urbanizadas. Então, com o passar do tempo, essa produção agrícola ela foi afastando cada vez mais do município nuclear de São Paulo. Mas, né, boa parte da produção agrícola na metrópole se assenta nessa forma. Existe, né, no espaço rural da metrópole, a produção agrícola apoiada em modalidades daquilo que a gente vai chamar de agriculturas alternativas, né, que foi um movimento, né, muito construído, né, nos grandes centros, né, acadêmicos e grandes práticas, né, de agricultura para suplantar o modelo da Revolução Verde mundo afora. E nós temos aqui na metrópole de São Paulo produções agrícolas apoiadas no que a gente vai chamar de, né, produção orgânica, né, ou seja, uma produção, né, que não se apoia, sobretudo, no consumo desenfreado de agroquímicos. Né? Nós temos também produção biodinâmica, né? Então, uma outra modalidade de agricultura alternativa, né, que nós temos aqui produtores, né, no entorno da metrópole de São Paulo. Então, nós estamos falando de formas de agriculturas alternativas que marcam principalmente pelo não uso dos agroquímicos, né? Então, né, que trazem, portanto, um benefício para a saúde, né, e para o economia local muito mais denso do que as práticas de agricultura convencional, né? Quando a gente fala nessas agriculturas alternativas, elas foram muito importantes, né? Agriculturas alternativas, né? E outro movimento bastante importante que é da agroecologia, né? Então, modalidades de agriculturas alternativas e produção agroecológica, elas foram fundamentais para construir uma representação bastante importante, né, que é a ideia de zona rural no município de São Paulo, né? Mas o município de São Paulo tem zona rural? Tem, né? Nós tivemos aí o Estatuto da Cidade de 2001, né, que ele entrou em vigor em 2014, que ele propunha, na verdade, a criação de a criação de uma zona rural, né, de uma macrozona rural, né, uma macrozona rural no município, que é dividido em macroáreas, tanto de amortecimento de crescimento, né, populacional, como para proteção de ecossistemas naturais, que se localizam, sobretudo, nos extremos, né, sul, né, da metrópole de São Paulo, né? Então, né, a ideia de zona rural, né, que se fortaleceu por meio da entrada em vigor do Estatuto da Cidade, do plano diretor, né, da cidade de São Paulo, ela possibilitou que o nosso rural fosse construído com as bênçãos do ambiental,
Então, isso é muito importante, porque nós temos várias modalidades de áreas de proteção ambiental, né, nessas macro-áreas, e nessas áreas a prática agrícola também se faz presente. Então, há, por força, né, do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor, uma orientação que as práticas agrícolas, né, se assentem em saberes agroecológicos. Então, isso é muito importante, né, porque, né, há uma orientação para o futuro que essas novas práticas se apoiam nesse horizonte aí, né? E nos espaços urbanos, né, para a gente não se alongar demais, né, nós também temos, né, agricultura, né? Nós temos a agricultura urbana, como a gente falou agora há pouco, né, que ela se consagra, né, por meio de hortas no espaço intraurbano, né, terrenos um pouquinho mais amplos nos confins, né, da cidade, né, já próximo ao perímetro urbano, né, e nós temos aí várias modalidades de hortas, né? Quando eu falo em horta, eu estou pensando sobretudo em plantações apoiadas em hortaliças, né, que são formas de cultivo que são mais apropriadas às condições desse espaço urbano, né, mas a gente pode ter fruticultura, né, se as condições urbanas favorecerem, mas aí a consagração da produção de hortaliças, que podem ser de várias tipologias, né? Eu posso pensar, por exemplo, em hortas domésticas, né, que são hortas voltadas para a autoprovisão, né, que também podem permitir a comercialização, geração de renda, etc, etc. Eu posso ter hortas comunitárias, que tem aquele sentido mais amplo que falamos anteriormente, hortas institucionais, um sentido terapêutico, como a criada pelas unidades básicas de saúde, as hortas escolares que nós falamos, as hortas em biblioteca, né? Então, isso é bastante importante. Era isso. Mais alguma... É bom a gente pautar. Falta mais alguma questão? Consegui responder? Eu acho que ficou bem respondido, né? Bom a gente entender esses modelos que existem, porque se tem aquela visão muito do agrobusiness, né? Do agronegócio, e que tudo que quando se fala agricultura, geralmente se pensa, né, na questão ruralista, né, que a gente vive num país ruralista, e não, a gente tem a agricultura familiar também, a gente tem esses modelos de agricultura alternativa, modelos novos que vão surgindo, vão criando mais forças, né, através de várias instituições, inclusive nós temos, né, André, e eu vou trazer aqui a Gabriela, que tá acompanhando a gente, para falar um pouco da lei do Plano Nacional de Agroecologia, né, uma lei que foi criada ainda lá no período do governo da presidenta Dilma, em que nós tivemos o benefício de ter uma lei específica para a agroecologia, né? Então, acho que você enalteceu bem, né, que é muito grande esse leque, ele vai em inúmeras partes, e que a gente pode se beneficiar disso, e que basta a gente querer para a gente poder estar dentro desse contexto, ou como consumidor, ou como incentivador, ou como militante, né, como você disse na questão da outra questão da agricultura. Então, é muito importante essa sua fala a respeito dos agricultores. Então, agora, a seguinte questão é o seguinte, André, vamos lá. Hoje, em São Paulo... Só vim pegar uma aguinha só? Pode falar. Antes de pegar água, eu já estou com a boca seca aqui. Hoje, a cidade de São Paulo e sua região metropolitana, porque quando a gente fala da cidade de São Paulo, eu trabalhei no PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que foi desenvolvido pela Implaza, né, que infelizmente se foi por água abaixo, uma instituição como a Implaza que beneficiou tanto São Paulo, né, para quem é da geografia entende a importância da Implaza na cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo. E lá no PDUI, que era um plano diretor, na verdade, integrado, né, que atende os 39 municípios aqui da região metropolitana. Nossa região metropolitana, hoje, ela tem 22 milhões e meio de habitantes, está entre as 10 maiores
megametrópoles do mundo. Então, a agricultura tem sim uma grande importância dentro dessas políticas, né, que são estabelecidas e que você vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas também a gente poder entender, observa-se, né, uma crescente dentro da agricultura urbana, né, na região metropolitana. Conforme mostra pesquisas, né, e alguns recortes jornalísticos, quando a gente vai buscar informações sobre isso, espaços ociosos vêm sendo ocupados para a prática de cultivares agrícolas. Quais são os benefícios gerados por essas práticas para a população local? Eu tenho um exemplo aqui, que aí depois pode estar falando em cima disso, que é a horta da Vila Nilo, que fica na zona norte de São Paulo, e a Vila Nilo lá perto lá ela fica bem lá perto do Jaçanã, já lá em cima, e o pessoal tinha um terreno baldio, né, esses famosos terrenos baldios, abandonados, né, e esse terreno ele servia para acúmulo de lixo, para vetores, né, ratos, baratas, etc., e também para uso, né, de entorpecentes por pessoas, era risco até para a própria população, para mulheres, crianças, né, alguém poderia se aproveitar daquele espaço para cometer algum crime. E quando foi criada a horta, esse espaço se transformou. Então, a gente, dando até como um exemplo aqui, a horta da Vila Nilo, que foi uma mudança para a comunidade local, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, num olhar crítico, até mesmo dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque dentro das práticas do desenvolvimento sustentável, a gente tem cidades sustentáveis, agricultura saudável, né? Fomenta a agricultura, combate a fome, a miséria. Então, uma coisa que vem sendo trabalhada e é muito importante, que são as metas de 2030, né, estabelecidas pela Organização Mundial, pela ONU, e aí e até mesmo uma coisa que interfere diretamente na saúde. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, André. O que você pode dizer para a gente a respeito dessa questão toda aí? É uma questão bem ampla. Bom, aí eu vou, né, de uma certa forma, é muito importante, né, eu acho, você deu alguns exemplos, né, de organizações comunitárias, né, no interior do espaço urbano, né, para pensar aí nessas metas, né, do futuro para o desenvolvimento sustentável, né, isso é muito importante, mas eu acho que é importante ponderar na diversidade dessas organizações. A gente pode pensar nessas metas, mas eu vou falar um pouquinho né, do olhar turvo que eu carrego um pouco, né, da geografia agrária, por exemplo, né? Durante muito tempo, eu pensei que a agricultura, como uma especialização produtiva, ela só poderia ser pensada como uma modalidade econômica que gera renda, né? Então, né, como eu falei anteriormente, os organismos multilaterais, eles vêm, né, no caso a FAO, né, investiu muito dentro dessa orientação. Então, a gente pode pensar em outras modalidades de atingir essas metas que não sejam uma forma necessariamente produtiva. É claro que a produção é importante para aqueles que querem se reproduzir na cidade, né, até mesmo, né, como agricultores, dentro dessa especialização produtiva, mas a gente tem que pensar também naqueles que contribuem, né, para atingir essas metas e que não são, do ponto de vista estrito, eu vou colocando aqui o meu olhar turvo, né, de agricultores estrito sensu. Né? Então, aí, né, isso é uma contribuição muito importante. Eu acho que né, muitos pesquisadores nos ensinam isso, né, o Gustavo Najib, né, tá aí, Gustavo, né,
coloca, né, por meio dessa agricultura urbana ativista, e isso pode ser atingido, né, não no sentido do ponto de vista meramente produtivo, né, então isso é muito importante, eu acho que é um primeiro momento da gente, né, colocado. Agora, no que diz respeito às possibilidades, né, e os desafios que eu penso aqui para pensar essas organizações, né, sobretudo, né, envolvimento comunitário, né, permitir que essas formas de organização elas sejam construídas nas periferias. Aí nós temos alguns exemplos emblemáticos, né, que eu acredito que vão ao encontro dessas demandas, né, de ao mesmo tempo você ter uma agricultura né, urbana, né, nesse sentido produtivo, mas também no sentido, né, das mobilizações, da participação das demandas, né, da comunidade. Eu acho que a Associação dos Agricultores, né, da Zona Leste, né, que existe há 11 anos, ela vai ao encontro um pouquinho dessas demandas, né, porque ela está num espaço de elevada densidade demográfica, o extremo leste, né, nós já fizemos trabalho de campo várias vezes, né, nós fazemos pesquisa lá na horta comunitária da Vila Nancy, considerado, né, por alguns representantes do Estado como a horta mais longeva de São Paulo, se é ou não é, são outros 500, né, mas é importante você ter esses espaços, né, de organização e produção, né, que envolvam, né, a agricultura urbana nas periferias, né, para atender, num certo aspecto, essas metas aí, né, isso é bacana, né, de você colocar essa possibilidade também, né, mas entendendo que está longe de ser a única forma, a absoluta forma, né, então, é um pouco o que eu penso, né, da gente, de uma certa forma, construir um olhar sobre a agricultura urbana, né, que, né, coloquei aqui a minha limitação, né, que foge um pouquinho daquela visão estritamente econômica. Ela é importante, mas ela não pode ser a única, né? Se você responder essa questão, né, porque de uma certa forma a gente ainda, né, ainda pensa um pouquinho para a agricultura, né, nos espaços rurais próximo à metrópole. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo na Horta da Vila Nancy é muito interessante, né? Primeiro porque coloca as migrações, né, como uma possibilidade de você compreender a agricultura urbana em São Paulo, né, já que essa agricultura urbana, né, como um sentido mais produtivo, né, o que gera renda, ela envolve em sua maioria migrantes, né, como eu falei no comecinho dessa exposição, a maioria da agricultura urbana em outras metrópoles no mundo, sobretudo, né, no mundo desenvolvido, ela tem uma participação muito intensa de imigrantes. Nós tivemos aqui em São Paulo, né, uma horta na Zona Leste, que durante um tempo ela foi levada a cabo por um imigrante haitiano. Nós tivemos 2 hortas comunitárias que existiram durante a existência daquele... Tudo bom? Daquele projeto POT da prefeitura, né, na gestão passada, né, nós tivemos uma horta comunitária na Praça da Cantuta, né, que também ela é interessante porque ela revela alguns elementos de etnobotânica, né, de plantas, né, sabores e saberes, né, das regiões de origem destes imigrantes, e o reencontro, né, com sabores e saberes das regiões que acolhem, né, os migrantes e imigrantes, né. Nós temos lá o exemplo clássico de São José da Floresta, né, no sul de São Paulo, né, que, sem querer, ele é o exemplo mais emblemático de agrofloresta no município de São Paulo, e ali, né, consorciou, né, junto com as Matas Atlânticas, né, plantas da sua região de origem com plantas do lugar, então é bastante interessante também, né? Acho que me alonguei um pouquinho na sua pergunta, mas é uma questão assim que não é fácil de ser respondida, né? Porque ela não admite uma resposta pronta, absoluta,
né, para você resolver ou tentar resolver aquilo que se coloca como os desafios aí do milênio, propósito de desenvolvimento sustentável, que dentro de uma forma organizacional nos é apresentada de forma simples, né? Não é tão simples assim. Né? Sim, sim, tem razão, André. Quando eu pensei nessa questão, até mesmo porque é uma coisa muito polêmica que a gente vê que, né, hoje se usa muito para um marketing verde essas questões das 17 ODS, né? Você vê grandes empresas, grandes corporações utilizando a marca ODS, né? Até para fazer um certo marketing verde. Na verdade, nós como pesquisadores ou como ativistas, né, de uma agricultura saudável, não da agricultura tóxica, a gente vê que tem uma importância muito grande, mas que já vem sendo também discutida há muito tempo, né? Na Agenda 21 também tinha lá combate à fome, à agricultura e tal, e isso é uma coisa que não é novidade para ninguém, é uma coisa que a gente tem que enfatizar, né, para poder realmente pegar fôlego e para que a agricultura urbana, e a gente depois vai trazer o Gustavo aqui para poder falar a respeito também de como que as outras metrópoles pelo mundo, e aqui, inclusive, eu vou conversar com ele a respeito da América Latina, tem país aí da América Latina que ninguém nem imagina que está muito mais adiantado do que a gente nessa questão de agricultura urbana, né? E aí é uma coisa que a gente vai discutir com o Gustavo também. Então, eu acho que ficou muito bem esclarecido, né, do meu ponto de vista. Eu acho que se alguém tiver também aí, pessoal que está acompanhando, tiver dúvida ou tiver algum comentário, por favor, tanto eu quanto o professor André, a gente está aqui à disposição para poder responder vocês também. A próxima questão, André, aí a gente já vai entrar um pouquinho na questão da atualidade, né? Não daria para a gente fugir do cenário atual, que é um cenário complicado, é um cenário caótico, não tem outro nome, não dá para colocar outra nomenclatura senão caótica a situação, né? Todo mundo dentro de casa, todo mundo, a economia parada, não só no Brasil, não adianta falar que é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, né? E aí, uma pergunta a respeito do momento atual, falando sobre um pouquinho do momento de crise, né? Em tempos de crise, que uma pandemia pode gerar, estado de calamidade pública, falta de rendas, e os mais pobres são os mais atingidos, né, André? Não tem como falar que não. Eu ouvi uma reportagem essa semana, onde a mulher, um depoimento muito triste, numa favela aqui da Zona Sul, favela da Fumaça, que fica nas margens da represa Billings, e ela falou uma coisa que me tocou, cara, porque a gente escuta algumas coisas, a gente vai dormir com a mão na consciência, muita gente tem alimentação dentro de casa, a gente tem alimentação para os nossos filhos, e a gente não imagina que tem pessoas morrendo de fome, né? E ela falou que a fome não espera, né? A fome chega, e quando ela chega, ela é cruel. Então, pensando nisso, nessa questão, como que as hortas comunitárias, assentamentos ou acampamentos, agricultura orgânica e agricultura familiar pode contribuir com esse momento de crise, né? No seu olhar, como que esses modelos de agricultura eles podem contribuir para a sociedade? Podem contribuir muito, né? Primeiro por revelar os conteúdos de uma produção agrícola não saudável, né? Então, a gente pode falar um pouquinho, né, desse momento de calamidade pública, por conta da pandemia, e aí expor também, né, os males da Revolução Verde. Nós não falamos anteriormente, mas em São Paulo, né, nós temos, né, acampamento e assentamentos de reforma agrária, né, que propõem uma outra modalidade, né, de produção no campo, né, até no caso, né, aí na interface, né, do urbano com o rural,
né, organizada politicamente, sobretudo por meio das comunas da terra, levadas adiante pelo Movimento Sem Terra, elas se colocam de uma forma muito densa dentro, né, das propostas aí de produção agroecológica, né? Então, você ter no campo, né, da região metropolitana, iniciativas, né, que vão ao encontro, né, desses paradigmas agroecológicos, você tem a possibilidade de não só garantir uma oferta diversificada de alimentos, de produtos para abastecimento popular, mas como permitir um acesso mais facilitado da população, sobretudo na população mais empobrecida e afetada duramente agora, né, no período da pandemia, a estes alimentos. Então, né, você garantir, né, o acesso, né, a essa produção, né, não só, né, possibilitando, como eu falei para vocês, né, agora há pouco, possibilitando formas, né, de você integrar essa produção agroecológica, né, para atender sobretudo os mais pobres, mas também uma forma facilitada de absorver a população e gerar renda também para segmentos sociais, né, bastante vulneráveis, né, nos momentos em que vivemos, né? Então, o que eu acho que é importante pensar nesses tempos de pandemia na, né, agricultura, vamos pensar nos espaços rurais aqui da metrópole, né? Quem são os agricultores, quem são os agricultores, né? Como é que eles estão produzindo, né, nesse período aí, né, da pandemia? Eles se encontram dentro daquela faixa etária que a gente, né, a gente vai colocar como vulnerável, né? Então, é, então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Na saúde dos produtores, né? Como é que eles estão, né, nesse momento aí? Um segundo momento é como, né, que algumas iniciativas desses movimentos populares, eu vou colocar aqui uma do MST, vem contribuindo para o abastecimento, né, popular, sobretudo daqueles que são mais atingidos, né, por essa pandemia. Então a gente coloca o papel dos movimentos sociais, né, dentro dessa situação bastante emblemática em que vivemos, né, que é emergencial, como você falou, né, a fome não espera, ela está aí, né, de você minimamente, né, se organizar, né, para atender, né, a essa população, né, mais vulnerável aí, né. E nesses tempos de Covid, a gente tem que pensar também na, na fragilidade em que se encontra a renda dessas pessoas, né, dentro dos parâmetros de comercialização agrícola no Brasil, né, muitos intermediários, né, que não permitem esse contato direto com o produtor e, nesses momentos, prejudicando ainda mais a questão dessa pequena produção agrícola aqui na metrópole, né? E as hortas comunitárias, né, aquelas, né, que podem propiciar um sentido comunitário, né, também é um local, né, para difusão das ideias de distanciamento social, dentre outros aspectos, né, que é muito importante, como uma organização ali, né, para levar adiante esses elementos aí. Né, eu acho que é um pouquinho isso, né. Tem um texto bastante legal, né, que foi traduzido no Brasil de fato, né, de autoria né, do Miguel Thierry, né, e que ele fala um pouquinho, né, ressaltando, né, como estamos em tempos de exceção, ele é bastante revelador, né, daquilo que vivemos no presente e é um espelho, né, para os caminhos para onde vamos aí. Então, é uma das possibilidades que temos de fazer valer os valores da agricultura, né, das várias formas de agricultura que se realiza, né, não seguindo os parâmetros da Revolução Verde, né, nesse momento aí, né. Não sei se é um pouco isso.